Dar um bom dia ao meu querido Valdemar Oliveira. Bom dia. Bom dia, doutor Valdemar. Bem-vindo mais uma vez. Doutor Valdemar Oliveira é do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. E a gente convidou ele aqui porque recebemos a informação de que 80%, mais de 80% dos adolescentes hoje envolvidos com o crime têm ligação com o tráfico de drogas. É um número alto e a gente quer assistir essa reportagem antes de conversar com o senhor sobre o tema. Vamos lá? Vamos ver. A infância e a adolescência perdidas para o crime. Casos como esses refletem uma realidade que tem preocupado os especialistas. O número de homicídios cometidos por crianças e adolescentes tem crescido nos últimos anos. Vejam as estatísticas somente em Salvador. Em 2006, foram registrados 27 casos. Um ano depois, o número subiu para 34. Em 2008, mais um crescimento, o número de homicídios praticamente dobrou. E em 2009, foram 80 ocorrências. Um crescimento de quase 300% em apenas 4 anos. Em 2010, houve uma redução com 46 homicídios, mas segundo a responsável pela Delegacia do Adolescente Infrator, esse número pode aumentar com o avanço das investigações, que mostram ainda que em 80% dos casos há relação com o tráfico de drogas. Disputa de ponto de droga é porque alguém comprou e não pagou, ou o próprio traficante pressiona e fornecem armas para que eles matem. Então, o principal motivo é o envolvimento com as drogas. Um dos 6 acusados de participar da morte das adolescentes, Gabriela Alves e Janaína Conceição, torturadas e decapitadas em novembro do ano passado, começou no mundo do crime cedo. O traficante Danilo Carvalho, Cacaroto, hoje com 18 anos, confessou ter matado pelo menos 6 pessoas na adolescência. Alguns especialistas defendem que é preciso uma revisão no Estatuto da Criança e do Adolescente para que as medidas socioeducativas sejam eficazes. É uma tragédia, sabe? Sem precedentes. E a gente que é pai, que é mãe, fica em casa. A maioria das pessoas, principalmente que moram em comunidade pobre, fica se perguntando, meu Deus, o que é que eu faço com meu filho? Senhor Valdemar, a que o senhor atribui esse aumento do envolvimento dos jovens com o tráfico? Olha, nós atribuímos ao advento do crack. Esses jovens, esses adolescentes não tinham condições financeiras de bancar, por exemplo, o tráfico da cocaína. Entretanto, o crack é uma droga de baixo poder aquisitivo. Então você adquire qualquer garoto desse com R$100, R$150, ele adquire uma pedra de crack, ele fragmenta essa pedra, quebra essa pedra e ele próprio começa a comercializar. Então, e envolver também coleguinhas, amigos, né? O fato é que o SEDECA tem observado a participação crescente, cada vez mais, de adolescentes e até crianças, meninas de 10 anos, estão na comercialização. Isso é uma coisa grave, é uma situação nova, inteiramente nova, porque o que você tinha antes, né, eram meninos quando estavam na droga, eram meninos de 15, 16 anos. Eles iam para o tráfico com 15, 16 anos. Agora você está constatando a participação de adolescentes de 12 anos e até crianças de 10. Acho que nós tivemos, aos 2 meses, o assassinato de um menino de 12 anos em Camaçari, né? Exatamente por ele estar envolvido com narcotráfico. E o pai disse que ele, desde os 10 anos, que ele estava envolvido, desde os 10 anos. E aí vem uma pergunta também, o que fez esse pai? É o que todos ficam se perguntando. Eu recebo tantas ligações de mães chorando. Sexta-feira recebi de uma. Não sabe o que fazer. Ele chega em casa louco, o filho bate, quebra tudo. Enfim, aquele perfil mesmo de agressividade. O que fazer? O que um pai e uma mãe podem fazer para tentar reverter isso? Pois é, nesse caso, eu acho que o Estado ele é devedor nesse particular. Eu acho que deveria ter um serviço de atendimento, né, para o tratamento desses meninos, desses drogaditos. Mas não é uma coisa de 10, de 15, de 20 vagas. Uma coisa assim, eu diria, para 200, 300, 500 vagas, porque só isso corresponde ao número de garotos que estão envolvidos na droga. Então, não pode deixar o Estado fechar os olhos e deixar essa tarefa a cargo de organizações sociais, principalmente aquelas organizações religiosas que mantêm alguns núcleos com suas carências. Então, é preciso que o governo do Estado invista. Nós temos uma boa notícia, me parece, a julgar do que eu li, o governador me parece que vai criar uma superintendência de enfrentamento ao tráfico. Eu acho que isso é uma boa notícia. O governador já vinha sinalizando que ele ia implementar melhorias nessa questão do combate à droga, de fato.
Isso, e agora anuncia a criação de uma superintendência para tratar disso. Eu espero que ela vá não só na linha do tratamento, né, do tratamento desses meninos, desses drogaditos, mas que também ela busque efetivar uma política que impeça esses meninos de cair no vício, de entrar no vício. Uma ação preventiva. E ação preventiva se dá com ações culturais de participação, de integração dessa garotada. Bom, o doutor Valdemar, desculpa interromper, já lhe interrompendo, é do SEDECA, um Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que já labuta há muito tempo. O doutor Valdemar tem mais de 20 anos nessa luta. O senhor Valdemar, do jeito que as coisas são hoje, que os meninos são regenerados, digamos assim, a proposta de ressocialização, de punição para esses meninos, o senhor acha que é adequada? O que o senhor acha da diminuição da maioridade penal? Porque muito se fala, quando a gente ouve dados assim, sobre o que fazer. O que o senhor acha? Olha, o SEDECA tem uma posição, aliás, como todos os SEDECAs do Brasil, contrária à redução da maioridade penal. O nosso entendimento é de que isso não resolve a questão, né? Nós temos, e essa coisa de passar para 16 anos, eles vão começar a cooptar menino de 15, 14 anos. Então, permanece. Além disso, nós temos um sistema penal que não ressocializa ninguém. Não ressocializa ninguém. Quem entra, o marginal que entra com 21, 22 anos, ele não se ressocializa. Enquanto isso, as nossas CASES, né, são centros de assistência, estas sim, têm provado que têm ressocializado. Boa parte dos meninos que por lá passam, eles não voltam a cometer atos infracionais. Acho que pode até ser melhorado, mas nós temos, assim, aqui um elogio, nós que sempre temos posições críticas em relação ao governo, mas, por exemplo, em relação à CASE, principalmente a de Simões Filho, a de Salvador, fica a desejar, porque a estrutura física dela é inteiramente, diria que, contraindicada. Mas ele ressocializa e muitos meninos retomam o seu curso normal de vida, passam a trilhar o caminho do bem. Então, nós entendemos que devia se ampliar. Aqui, qual é o nosso defeito? É que nós temos CASE só aqui em Salvador e uma em Feira de Santana. Mas imagine, um menino que comete um ato infracional em Barreiras, em Porto Seguro, ele é retirado de lá e trazido para aqui, cortando o vínculo familiar, porque a maioria das mães e dos pais não tem condições de virem de lá, de Barreiras, desses confins da Bahia, para aqui. Então, nós precisávamos descentralizar essas casas, né, colocando pelo menos 4 ou 5 em outras regiões. Ô, senhor Valdemar, o senhor que já trata disso há tanto tempo, o que está acontecendo com esses meninos, hein, senhor Valdemar? O que acontece? A gente vê cada coisa. Essa semana foi um jovem lá em São Paulo. Matou o avô, agora ele já tinha um histórico, já tinha passado por violência quando era pequeno. A mãe tinha abandonado, o pai tinha abandonado, mas enfim, nada justifica. Por que tem uns que passam por essas dificuldades e conseguem não adentrar na vida do crime, conseguem resistir, e outros parece que sucumbem mesmo a essa criminalidade? Precisa ver que tem crianças dessas que eles nascem e crescem no meio da violência. Né? Nascem e crescem no meio da violência, no meio de bairros violentos, convivendo com a família toda violenta, sendo espancado. E há também, em alguns casos, patogenias. Né? Patogenia, muitas vezes há um distúrbio de comportamento, né, que leva um menino desse a cometer um delito dessa natureza. Né? Como tem os assassinos também, né, adultos, e essa coisa se dá também com essas crianças. Agora, eu entendo, né, que a família, ele deveria ter mais cuidado. Nós somos contrários ao espancamento de filhos e tal, mas nós somos contrários também àqueles que criam os filhos com total liberalidade, sem ter nenhum controle, sem ter nenhum limite. Eu acho que ao lado desse envolvimento da droga, e já é uma decorrência disso, há uma falta de limites. É preciso dar limites, é preciso chegar mais próximo do seu filho, e isso muitas vezes não ocorre. Né? Então se deixa o menino, como se diz, à toa, e aí, evidentemente, ele se torna presa fácil do narcotráfico. Por exemplo, o que é que tem um menino de 10, 12 anos de estar meia-noite na rua? Não pode. Não pode. Esse menino ele está na cama dormindo. Né? E às vezes, nessa idade mesmo, eu sou mãe agora, eu vejo a dificuldade. Sabe por que às vezes as coisas são assim? É porque dá trabalho educar. Educar dá trabalho, é uma repetição. O meu não vai fazer 4 anos ainda. E eu soube que à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando cada vez mais, né, impositivos, cheios de vontade, mas ainda assim a gente tem que dizer não. É como se ele pedisse aquele limite, não é? É preciso dizer não, mas não é um não seco. Você não pode, porque não pode.
tem de explicar. O que a criança pede, ela se convence. Eu digo isso com a experiência de quem teve 3 filhos e não tive o menor problema com meus 3 filhos. Hoje estão, o caçula está com 26 anos, confesso que não tive o menor problema. Passei pela chamada aborrecência, entendeu? Não tive nada, porque eu sempre coloquei limites. Mas eu conversava muito com eles, eu dizia a eles por que eles não podiam fazer aquilo, por que aquilo estava errado. Então, não é só dizer, não pode. Não pode por quê? Porque não pode. Isso não explica, isso não convence o menino, né, ou a menina. E aí ele vai então para o cometimento desses atos. Mas insisto nisso, quer dizer, um combate ostensivo à droga, né, um combate ostensivo aos narcotraficantes. A droga está sendo comercializada abertamente, de dia e de noite, em todos os bairros da cidade. Não há bairro, antigamente você havia a Nordeste Amaralina, Beru e tal. Hoje em dia essa coisa está disseminada na cidade toda. Então é preciso que providências urgentes sejam tomadas. Com certeza. E nós aqui esperamos que essa entrevista, viu, seu Valdemar, o senhor que é uma pessoa de experiência, esperamos que tenha alentado o coração de muitos pais e muitas mães, que não só escrevem, como me ligam, como buscam ajuda aqui na TV, porque a gente que aparece que tem mais contato. Mas lá no SEDECA, eles têm um site, eu vou divulgar no blog, para que busquem informações e possam assistir novamente essa entrevista. Quem sabe assim, não é? Com essa orientação, a gente não conseguir, tentando, começando a mudar alguma coisa. Obrigada, viu, seu Valdemar? Bom trabalho para o senhor, bem-vindo. Toda a sua equipe lá, parabéns, que Deus abençoe. E acompanhe. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pois é, meu povo, e a partir de hoje, as noites da sua Rede Record vão ficar ainda mais agradáveis e divertidas. Por quê? Tem novos horários, tem novas atrações. Aqui é o Canal 5. Depois do Jornal da Record, você tem uma consulta marcada com quem? Com o Dr. House. É às 9 da noite. É uma das melhores séries policiais do mundo, também que está de volta, a CSI Investigação Criminal. Na sequência da parada de sucessos, às 10 da noite, as surpresas não param na novela Ribeirão do Tempo. E às 11 da noite, os bastidores de uma guerra sem fim. A máfia e os traficantes que agem na conexão Brasil, Bolívia e Paraguai. Tudo isso no Câmera Record Especial. Superproduções da Rede Record para você. Sim, agora chegou. Ufa! Oh, graças a Deus! Eu vejo uma luz no fim do túnel. Sim! No sábado pela manhã, a operadora Oi apresentou a nova central telefônica no bairro do Itaigara, aqui em Salvador. É uma unidade que foi montada para normalizar os serviços depois desse incêndio. Viu? O incêndio que atingiu a companhia e destruiu o prédio antigo em 21 de dezembro. A Oi diz que os serviços de banda larga já foram restabelecidos na internet e se comprometeu a normalizar integralmente até o próximo dia 20 os serviços de telefonia. Aliás, a Oi disponibilizou um número para os clientes tirarem as dúvidas. Anote aí, 0800 031 6464, 0800 031 6464, graças a Deus. Porque a Oi tem aqui mais de 75% da fatia, a abocanha mais de 75% do mercado da telefonia, de internet. E em 5 estados, esse incêndio prejudicou os consumidores. Pernambuco, Piauí, Maranhão, Sergipe e Alagoas. Mais informações, mais detalhes no itapoaonline.com. Acesse, fique à vontade também para colocar a sua opinião. Mas que bom, né, que a Oi já resolveu suas questões. Agora eu quero chamar novamente Vinícius Cunha, que está ao vivo com o nosso link móvel em Água de Meninos. É, Vinícius? Daniela, nós falamos aqui de Água de Meninos, mais especificamente aí em frente à Feira de São Joaquim. E por aqui o movimento é bastante intenso e em alguns momentos chega a ficar congestionado, Daniela. Então, motorista que estiver tentando chegar ao centro da cidade deve evitar essa região da cidade, porque o fluxo de veículos aqui já é muito grande. Na Feira de São Joaquim, segunda-feira, não é tão movimentada assim. Muita gente vem fazer as compras no fim de semana. Por enquanto está tranquilo, mas na avenida aqui de Água de Meninos, em frente à feira, o movimento já é bastante intenso, Daniela. Pois é, Vinícius Cunha, essa semana vai ter uma série de reportagens que eu mesma fiz aí, viu? Na Feira de São Joaquim. Obrigada, Vinícius. Seu Bahia no Ar de hoje fica por aqui. Vem me dar meu abraço. Venha. Calma, Catarina. Você também está no ritmo de Dante, né? Deixa eu dar um abraço do povo, moça. Um abraço para você. Muito obrigada pela sua companhia. 1000 vezes obrigada pela sua confiança. Fique agora com o Fala Brasil. Em seguida com o Hoje em Dia. E até amanhã, 6h30. Nosso encontro está marcado, viu? Até lá.